Olá, hoje eu quero te convidar para uma conversa sobre relacionamentos. Vamos conversar sobre o que são relacionamentos que dão certo para você. Provavelmente cada uma de nós tem um conceito aí pré-estabelecido do que é um relacionamento que deu certo. E a partir desse conceito, a gente começa a julgar e tentar encaixar todas as experiências de relacionamento que a gente teve. É tão importante, gente, que você, que eu, que nós todas, que a gente vá desconstruindo não só o discurso e as ideias racionais e intelectuais a respeito de alguns padrões do que é dar certo uma relação. Essa desconstrução ela tem que ser muito mais profunda, ela tem que envolver os nossos sentimentos. E é muito curioso quando a gente se permite se aprofundar um pouco nessas perguntas e a se ouvir verdadeiramente e começa a perceber que aquilo que a gente julga um relacionamento que dá certo, muitas vezes está preso a antigos conceitos de relações que duram muito tempo, ou o quanto é comum quando uma relação acaba, que a gente acabe desvalorizando ela como um todo. Então, vamos aqui pensar e tentar resgatar o que é uma relação que dá certo. Uma relação que dá certo é uma relação que te transforma. Essa relação ela pode durar alguns meses, ela pode durar alguns anos, ela pode durar décadas, ela pode durar alguns dias. Mas se ela é uma relação que trouxe transformação, que te transformou, que fez você se olhar, né? Que fez você mudar em algum aspecto, ela é uma relação que deu certo. É natural, né, que quando um relacionamento acaba, logo de cara a gente use de alguma força destrutiva e se foque mais nos aspectos negativos, até para criar um distanciamento do outro. É um recurso que a gente às vezes ainda precisa usar, né? Porque senão fica difícil de abrir mão, de dizer adeus. Mas é importante que, passado esse primeiro momento, que a gente possa resgatar os aspectos positivos da relação e se perguntar o que aquela pessoa que passou pela nossa vida trouxe de mudança, de contribuição para quem a gente se transformou, para quem a gente passou a ser. Vamos partir de um pressuposto de que toda pessoa que chega é a pessoa certa. Isso não quer dizer que você tem que ficar com a pessoa. Quando eu digo que é a pessoa certa, é porque aquela pessoa, ela chega na sua vida atraída por uma vibração tua. Então, se ela está ali, ela tem algo para te contar a respeito daquilo que você está vibrando, daquilo que você está emanando para o universo. Então, uma boa pergunta, né, para se fazer em relação aos nossos relacionamentos amorosos é se perguntar o que essa pessoa que chega causa em mim, né? Qual é o sentimento? Passado aqueles primeiros momentos do encontro, do relacionamento, é natural que comecem a aparecer alguns desconfortos, alguns sentimentos negativos. E aí é que está a boa dica para você se aprofundar no autoconhecimento e até se aprofundar nessa relação. Porque é justamente quando as relações começam a apresentar desafios que a gente quer logo se livrar delas. E aí existe uma primeira descoberta. A gente ainda está preso a um modelo de relacionamento onde a gente acha que só o bom vai acontecer, né? É o famoso contos de fadas. A gente fica achando que tudo vai dar certo, né? Um certo entre aspas, que tudo vai transcorrer do jeito que a gente idealizou, como se fosse um script pré-determinado. Mas é justamente quando a gente vai se aprofundando nas relações que a gente tem que se deparar com o lado mais escuro nosso e do outro, é que é possível dar um passo na intimidade e no crescimento da relação.
a gente tem que tomar muito cuidado para nessa hora não descartar o relacionamento, porque a gente tem muito medo de mergulhar nesse aprofundamento, de conhecer o outro para além das aparências. Quando isso acontece, quando você diz sim para a relação, apesar dos desafios que ela vem trazendo, você está se permitindo amadurecer e que essa relação também amadureça, né? O que será que a pessoa que está do teu lado, o teu companheiro, a tua companheira, veio despertar em você? Será que ele desperta um medo? Será que ele desperta o medo da sua sexualidade? Será que ele desperta em você o medo de ser dominada? Ou será que ele desperta em você um lado submisso, que acaba abrindo mão de toda a vida, acreditando que aquela pessoa vai te oferecer todo o prazer do mundo? Esse olhar atento para a relação é que transforma ela, né, a relação, num instrumento de transformação. A gente vai se descobrindo, né? A gente vai percebendo as pegadinhas que a gente mesmo cria para a gente e para o outro, né? Quais são as sabotagens? Quando é que eu me saboto para evitar a intimidade, né? Quando será que você cria situações de desconforto, de briga, de conflito só por medo do prazer? Tudo isso são coisas que acontecem no relacionamento. E que se você está pautado num modelo de relação perfeita, onde não existe crise, onde não existe desencontro, você logo quer se ver livre da relação e sai em busca desse ideal em outro parceiro. E aí vai sempre evitando esse encontro com aquilo que tem de mais precioso no relacionamento, que é o aprofundar-se, que é o desvendar os mistérios que existem em você e no outro. Tem um conto muito interessante no livro Mulheres que Correm com Lobos, e eu prometo para vocês que vou deixar essa história contada lá no canal do YouTube, que é A Mulher Esqueleto. Ela fala justamente disso, né? O quanto que a gente tem que vencer os desafios, né? E as mortes dentro da relação. Não dá para ficar preso a um momento. A relação, ela é dinâmica. Muitas vezes a gente quer se prender a uma determinada fase, segurar ela e não deixar ela passar, sem perceber que é justamente nesse apego daquele momento, nesse não querer deixar passar aquela fase, que faz com que a relação morra. Porque a vida e os relacionamentos, assim como a vida, elas são fluídas, né? Elas têm que correr e elas nunca serão iguais. E a gente tem que encontrar a beleza de cada fase do relacionamento. E tem que encontrar a beleza que existe nos desencontros com o nosso parceiro. A gente tem que aproveitar esses desencontros para se perguntar o que esse desencontro está falando de mim, está mostrando a respeito de um eu mais profundo e escondido. Então, tope esse desafio, né, de ter uma relação que dá certo, né? Mas uma relação que dá certo porque te transforma e não porque se encaixa num script pré-determinado que você ou a sociedade determinou. Um bom dia para você.